Estamos aqui de volta para mais um vídeo, continuação do vídeo anterior sobre ligações químicas. Na aula anterior eu trouxe a ideia da ligação química, né? O motivo pelo qual átomos se ligam. E aí a gente apresentou dois cientistas, o Cossel e o Lewis, que foram dois cientistas que debruçaram sobre o tema para entender por que átomos se unem. E aí a gente apresentou para vocês o conceito de potencial de ionização. Falamos um pouquinho também sobre características de gases nobres e tudo mais. Hoje a gente vai evoluir nesse rolê e falar da chamada teoria do octeto, que foi a conclusão final sobre o trabalho do Cossel e do Lewis, que ficou conhecido como teoria de Lewis. A gente vai falar também sobre distribuição eletrônica, ou seja, como que a gente distribui os elétrons em camadas e como esse método do Lewis é falho. Bom, vamos adiante. Então vamos começar esse rolê apresentando uma pergunta que os dois se propuseram a fazer. Bom, a primeira pergunta é, eles falaram sobre a teoria do octeto e a pergunta que fica é, o que seria esse octeto? Bom, eles tinham o hábito de dizer que por que átomos se uniam para se juntar? A ideia era imitar gases nobres. E por que imitar gases nobres? Porque os gases nobres eram os únicos elementos da tabela periódica que apresentavam a sua última camada de elétrons, aquela parte mais externa do seu átomo, completamente preenchida. Como a gente olha aqui, né, eu trouxe esse desenho, isso aqui a gente acha na internet, nós vamos perceber que, com exceção do hélio, que só tem uma camada, e ela obviamente vai ser a camada de valência, a primeira camada ela se preenche completamente com 2 elétrons. Eles são elétrons com muita energia e tudo mais, né? À medida que a gente vai adicionando camadas em um átomo, as próximas camadas, para ficarem cheias, tem que ter 8. Então aqui, ó, o neônio tem 2 camadas, 8 na última. Argônio tem 3 camadas, 8 na última. Criptônio tem 4 camadas, 8 na última. E a regra é essa, sempre 8 na última. Se a gente olhar aqui uma tabela desse processo, ó, olha aqui essa tabela no cantinho, ó. Tirando o hélio, que se preenche com 2, porque a camada K, que é a primeira, elas são numeradas, né? Numeradas ou letradas, né? Numeradas de 1 a 7 ou com letras K, L, M, N, O, P e Q. Com exceção da primeira, que se enche completamente com 2 elétrons, as outras se preenchem com 8. Então, ó, neônio, 8, argônio, 8, criptônio, 8 e assim sucessivamente. E a questão é que ele dizia que os átomos vão se ligar quando quiserem preencher, deixar a última camada completamente preenchida. E aí a regra é, nessa história de preencher a última camada, existe uma regra. Quem tem poucos elétrons na última camada, doam esses elétrons para outro. E quem tem já muitos elétrons, falta pouco para chegar no 8, vão roubar elétrons desses outros, né? E aqui eu trouxe um caso de um exemplo que a gente falou bastante na última aula e que hoje a gente vai finalizar o conceito. O sódio, né, é um elemento químico, é um metal, né? E ele tem 11 prótons. Se ele tem 11 prótons, o número dele na tabela periódica, o número atômico dele vai ser 11. E ele, na situação estável, tem 11 elétrons. Quando a gente distribui esses 11 elétrons, a última camada fica com 1 elétron, né? O cloro, por tabela, vai ter 17 elétrons. Ele é o 17º elemento da tabela periódica, por isso o número 17 como número atômico e 17 elétrons. E se vocês notarem na imagem, a camada mais externa tem 7 elétrons. Bom, qual é a lógica? Aquele que tem menos elétrons vai ter facilidade de doar. Aquele que tem mais elétrons tem facilidade de receber. Quando um doa e o outro recebe, eles se aproximam e se conectam, fazendo uma ligação química. Essa era a lógica. Essa é a teoria do octeto. E a teoria do octeto vai obedecer a 2 regras. Presta atenção aqui na regra que a gente vai pôr isso depois em prática. Ó, primeira regra da teoria da distribuição eletrônica do Lewis. A primeira regra é que a última camada que o átomo deve ter pode ter no máximo 8 elétrons. E quando tem 8, vai ser um gás nobre.
E a penúltima camada deverá ter os seguintes números: ou 2, ou 8, ou 18, ou 32. Sendo assim, eu trouxe aqui 5 exercícios para a gente praticar distribuindo elétrons. E vamos ver se vocês entendem esse rolê. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui minha canetinha. Vamos fazer primeiro a do cloro. O cloro tem 17. Então, como a gente viu lá, nessa regra, ele vai ter que distribuir os 17. As camadas cheias, completamente cheias, teriam os seguintes números, ó. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 32. Chegou no 32, que é o número máximo, a gente vai começar a decair. O igual a 32, P igual a 18, Q é NOPQ igual a 8. E aí sucessivamente, né? Como até hoje nós só temos elementos com 7 camadas, então pararia aqui na camada Q, tá? Mas seguindo adiante, vamos fazer a distribuição, ó. Se o cloro tem 17, então as camadas ficariam assim, ó. Eu preencho completamente a K com 2. A L, vou preencher ela totalmente, com 8. E sobram quanto? Bom, 2 com 8 são 10. Para 17 está faltando 7. Então, M igual a 7. Eu sei que o cloro, então, a camada de valência dele tem 7 elétrons. Ótimo. Vamos ao próximo. A letra B é o do cálcio, que tem 20. Vamos lá. O K igual a 2, completamente preenchida. A L igual a 8, completamente preenchida. E a M aqui sobraria 10. Só que o que acontece? A última camada não pode ter, ela poderia, a M, né, poderia ter 18, mas a última camada, a regra do Lewis diz que a última camada tem que obedecer ao octeto, não pode ter mais do que 8, então eu vou ter que quebrar essa camada em duas, vai ficar então uma camada M e uma camada N, alguns elétrons vão ter que passar para a próxima, tá? Quantos? Bom, aí a gente obedece a segunda regra, a penúltima camada tem que ter o número 2, 8, 18 ou 32. Como são 10 que eu tenho que distribuir, o máximo que eu posso pôr aqui é 8. E sobram, então, 2 para a próxima camada. Isso faz com que o cálcio tenha 2 elétrons na camada de valência. Lembrando que esse negócio do elétron na camada de valência entrega para a gente também a família da tabela periódica que ele está. O cloro está na família 7A. O cálcio está na família 2A. Beleza? Bom, o próximo, o arsênio, tem 33. Então, vamos distribuir. K igual a 2, encheu. L igual a 8, encheu. M igual a 18, encheu, né? Se vocês notarem, e eu somar aqui 18 com 2 com 8, vai dar 28. Para 33, falta 5. Então, a camada N, 5. Notem que eu obedeço as duas regras. A última camada tem no máximo 8, aqui no caso são 5, e a penúltima tem esse número aqui, que é 2, 8 ou 18. Está batendo no 18. E esse elemento está na coluna 5A. Beleza. Próximo, o frâncio. Nossa, esse é enorme, 87 elétrons. Vamos lá, ó. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, aqui são 28 elétrons, né? N igual a 32. Bom, 28 com 32 vai dar 60. Tá faltando, então, 27 elétrons. Bom, a próxima é a O, que cabe 32, mas eu vou pôr 27, tudo na última? Imagina, eu não posso. Né? Lembrem-se que a última é no máximo 8. Então eu vou ter que tirar algumas. Eu vou riscar esse 27 e saber que eu vou ter uma camada O e uma camada P. Agora, quanto que eu vou pôr na O? Bom, obedecendo a regra do octeto, ou 2, ou 8, ou 18, ou 32. 32 passa, o número que pode é o 18. Sobra quanto? De 27 para 18, bom, vamos fazer a conta, ó. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. São 9. 9. Putz, vou pôr então 9 aqui. Ops, estraguei a regra outra vez, porque a última camada pode ter no máximo 8. A minha está tendo 9. Então agora corto de novo a P,
sabendo que agora eu vou ter uma P e uma Q, né? E aí a P vai ter quanto? 8, sobra 1 para a camada Q, e aí tá obedecendo a regra, e eu sei que o frâncio, então, tá na coluna 1A da tabela periódica. Por último, sobra o ferro. E o ferro... e o ferro? Bom, para fazer a distribuição do ferro, são 26, ó. K igual a 2, L igual a 8, M igual a... Bom, aqui eu já tenho 10, está faltando 16, certo? Tá. O que eu vou fazer? Cabe 16 na última camada? Imagina, eu teria que pôr quanto? Eu teria que pôr 8, né? E aí sobraria quanto para a camada N? 8. Epa, pera lá, tem alguma coisa muito errada aqui. Eu fiz a distribuição do ferro. O ferro não tem 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada só gases nobres têm. E aqui chegamos à conclusão interessante. Na distribuição de Lewis, ela falha para muitos elementos químicos, tá? Muitos mesmo. A ponto da gente ter que criar um novo mecanismo de distribuição de elétrons que não falhe para todos. O ferro não é um gás nobre, ele não tem 8 elétrons na última camada. E aí, hoje, eu vou deixar essa pitadinha. Ou seja, a distribuição de elétrons de Lewis funciona para a maioria, para muitos átomos, mas não para todos. E aí vai ser muito comum você encontrar tabelas periódicas desse tipo aqui, ó. Tabelas periódicas onde você vai achar num cantinho dela, ó, a distribuição de elétrons, ó, 2, 4. Aqui o estanho, 2, 8, 18, 18. E é o ferro, ó, se você olhar aqui o ferro, ele tá lá, 2, 8, 14 e 2. Por que 14? Esse é tema para a próxima aula, que é quando a gente vai aprender a distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? Mas isso, é claro, a gente não vai acabar desse jeito, eu vou passar exercícios para vocês, e vamos a eles. O primeiro exercício está aqui, ó. A gente falou de gases nobres na última aula, hoje a gente falou de novo e a gente tem aqui uma perguntinha. Os gases nobres são os únicos elementos químicos na natureza que são encontrados de forma isolada. Isso ocorre por quê? Letra A, eles são muito estáveis na forma isolada e não tendem nem a doar ou receber elétrons. B, por serem gasosos, a interação com outros elementos é dificultada. É por causa disso? Imagina, tem outros elementos que também são gases e super interagem, oxigênio, hidrogênio, então não. C, eles possuem a camada de valência totalmente preenchida com 18 elétrons. 18? Não. D, por serem extremamente raros. Realmente eles são raros, mas não. Por exemplo, tem alguns que são relativamente comuns, como é o caso do hélio. E eles não possuem elétrons que possam ser compartilhados. Por isso a sua tabela é chamada de grupo zero. Não. A alternativa possível e correta seria a letra A, né? Na letra A nós temos o quê? Os elementos estão isolados porque não tendem nem a doar nem a receber. A gente viu na aula passada o conceito de potencial de ionização, que fala exatamente da energia, e eles são os que têm os potenciais mais altos, e isso faz com que eles não doem. Aqui eu tenho uma frasezinha para te ajudar a memorizar quais são os gases nobres na tabela. É uma frasinha meio idiota, mas as iniciais acabam ajudando a gente a memorizar. São elas. Hélio nenhum arranja kryptonita cheirando, oh God. Bom, são eles aqui, ó. Hélio, He. Nem, Ne. Arruma, argônio. Kr, criptônio. Cheirando, Xe e Rn, que é o xenônio e o radônio. E oganessônio, Og. Beleza? Isso ajuda a gente a ter uma sequência na cabeça de quem pertence a uma coluna ou não pertence àquela coluna, beleza? Vamos para mais um. E lembrando, né, todos eles camada preenchida. Vamos seguindo aqui. O que nós sabemos sobre os gases nobres nesse rolê da teoria do octeto? Gases nobres possuem na última camada quantos elétrons? Com exceção do hélio, que só possui... Bom, a gente viu que o hélio só tem uma camada, né? Então ele se preenche com 2. O restante, todo mundo se preenche com 8. Então a alternativa correta seria a letra D, que possui 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem só 2, né? Isso a gente vê
na tabela periódica também, né? Frasezinha para não esquecer, ó. Hélio nenhum arranja kryptonita cheirando. Se você conhece uma outra frase diferente dessa para memorizar os gases nobres, joga aí nos comentários, eu vou aceitar, porque essa aqui é horrorosa, mas é a única que eu tenho, então receba. Bom, é isso. Mais uma questão, ó. Essa aqui é muito interessante, ó. Para que os átomos de enxofre e potássio adquiram uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário que... Então eu quero saber, o enxofre doa ou recebe elétrons? E o potássio doa ou recebe elétrons? Bom, ali ele deu o número atômico deles, então a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Pensa comigo aqui, ó. Vamos lá. O S, o número atômico dele é 16. Então, distribuição em camadas. O K, 2. AL, 8. Já deu 10. Para 16, vai ter uma camada M com 6. Tá. Potássio. O potássio tem o número atômico dele, 19. Então, K vai ser 2. L vai ser 8. Deu 10. A M seria 9. Mas como a última nunca pode ter mais do que 8, eu corto, boto um M com 8 e o que sobra na próxima. Então, a última dele tem 1. Bom, pelas camadas de valência é que a gente bota a teste a teoria do octeto. A teoria do octeto diz que um átomo para ser estável tem que ter 8. A pergunta é, o enxofre, ele tende a ganhar 2 para completar 8 ou perder 6? A gente sabe que ele vai querer ganhar 2, porque é mais fácil. Já o potássio só tem 1. Se só tem 1, é muito mais fácil ele perder esse 1, porque aí ele fica com a camada de baixo, que tem 8, do que ele ganhar 7. Né? Uma questão de energia, o átomo vai gastar menos. Então a alternativa correta é, o enxofre ganha 2 e o potássio perde 1. Vamos aqui, vamos procurar, ó. Aqui, ó. O enxofre recebe 2 e o potássio perde 1. Alternativa correta, letra E. E é isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido um pouquinho mais sobre ligações químicas e, claro, nas próximas aulas a gente vai arredondar mais esse conceito. Eu fico por aqui, um beijão para todo mundo, se cuide. Por favor, curte, comente, compartilhe, espalhe essa semente, faz chegar a mais gente. Eu sei, uma aula gratuita, se você não tem grana para pagar isso para alguém, mano, tô dando de graça. Pega aí, curte, aproveita. Tenho certeza que vai tirar proveito e vai conseguir a vaga do tão sonhado sonho daquela vaga na faculdade, né? Beijão, galera. Se cuida. Valeu. Tchau.